Trilhas de aprendizagens, volume 2, língua inglesa, nono ano. Ninth grade. Activity 3, trilhas 2. Hi everybody, Teacher Daline here again. How are you? Hope you're all doing well. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los novamente de assistir a todos os vídeos dos anos anteriores. Essa revisão é muito importante para nós. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Influenza Pandemic, a pandemia da influenza. E aí, uma outra história. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Ele é um pouquinho longo, então nós optamos por dividi-lo para facilitar um pouquinho a leitura, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou adiantar essa questão do vocabulário, porque são palavras que nós vamos encontrar durante nossa leitura, e elas já estão presentes aí no caderno de vocês. Que é a palavrinha disease, doenças, influenza, que é a gripe que nós vamos destacar hoje, outbreaks, que são os surtos dessas doenças, pandemic, que é o que nós estamos vivendo também, pandemia, e spread, que é o espalhar, propagar, né, a propagação da doença. Então, vamos começar. A gente separou aqui por parágrafos para poder aumentar um pouquinho a letra. Vou deixar o cursor aqui posicionado e daqui a pouco a gente, depois da leitura em inglês, a gente volta para a língua portuguesa para facilitar a compreensão. Então, vamos começar. America during the 1918 influenza pandemic. América durante a pandemia da gripe de 1918. The mystery surrounding the 1918-1919 influenza pandemic has led to many theories about the disease's origin. The prevalent belief at the time was that the disease came from bacteria known as Pfeiffer bacillus, Bacillus influenza. Others believe the cause was an unbalanced diet or the anxiety of life in wartime. Research since then has led scientists to theorize that the influenza originated as a swine or avian flu, now classified as influenza A H1N1 virus, a disease that remains active today. O mistério em torno da pandemia da gripe de 1918 a 1919 levou a muitas teorias sobre a origem da doença. A crença predominante na época era que a doença vinha de uma bactéria conhecida como bacilo de Pfeiffer, Bacillus influenza. Outros acreditavam que a causa era de uma dieta desequilibrada ou ansiedade da vida em tempos de guerra. Pesquisas desde então levaram os cientistas a teorizar que a gripe se originou como uma gripe suína ou aviária, agora classificada como vírus influenza A H1N1, doença que permanece ativa até hoje. Durante o texto, vocês vão reparar como a influenza e a pandemia da Covid-19 apresentam diversas semelhanças, né? Elas têm aí praticamente 100 anos de diferença entre elas, mas você vai reconhecer muitas coisas que estão acontecendo agora. Segundo parágrafo. There had been prior influenza outbreaks in the US, the most recent pandemic occurring in 1889-1890. However, in previous outbreaks, it was typically the young, the old, and those with compromised immune systems that were most susceptible. This time, primarily healthy people between the ages of 18 and 49 were afflicted. Symptoms ranged from a typical flu symptoms like aches and pains, fever, dizziness, headache, congestion, and vomiting, to more extreme ones like hemorrhaging of the eyes and or ears. Lungs might even fill with fluid, which slowly suffocated the victims. Some victims died within a few days of contracting influenza, whereas others died of secondary complications, such as pneumonia. Também um texto recheado de similaridades. Vamos verificar. Tradução agora. Houve surtos de influenza anteriores nos Estados Unidos. A pandemia
mais recente ocorreu em 1889 a 1890. No entanto, em surtos anteriores, eram normalmente os jovens, os idosos e aqueles com sistema imunológico comprometido que eram os mais suscetíveis. Dessa vez, principalmente pessoas saudáveis, com idades entre 18 e 49, foram afetadas. Os sintomas variaram de típicos de gripe, como dores, febres, tontura, dor de cabeça, congestão, vômito, até mais extremos, como hemorragia dos olhos e ou dos ouvidos. Os pulmões poderiam até se encher de líquido, o que lentamente sufocava as vítimas. Algumas vítimas morreram poucos dias após contrair a gripe, enquanto outros morreram de complicações secundárias, como pneumonia. Moving on, continuando aqui o texto. The 1918-1919 influenza pandemic was unique because it came in 3 waves, whereas previous outbreaks were characterized by a single wave with limited geographic dispersion. This pandemic spread quickly and globally, claiming an estimated 50 million lives, among them some 500,000 Americans. In the US, the first wave appeared in the spring of 1918, the second in the fall of 1918, and the third in the early winter of 1919. Of the 3 waves, the second was the most fatal, which led to a theory that survivors of the second wave had developed protective immunity. O que ele explica para a gente nesse parágrafo? A pandemia da influenza de 1918 a 1919 foi a única que ocorreu em 3 ondas, enquanto os surtos anteriores foram caracterizados por uma única onda, com dispersão geográfica limitada. A pandemia se espalhou rápida e globalmente, ceifando cerca de 50 milhões de vidas. Dentre elas, 500 mil mortes nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a primeira onda apareceu na primavera de 1918, a segunda no outono do mesmo ano e a terceira no inverno do ano seguinte. Das 3 ondas, a segunda foi a mais letal, o que levou à teoria de que os sobreviventes da segunda onda provavelmente tinham desenvolvido imunidade protetora contra a doença. Vamos para o nosso último parágrafo do texto. Like the mystery surrounding its biological origins, there are many theories about where the influenza started and how it spread. The dominant theory at the time claimed it began in Spain in April of 1918, as evidenced by the large number of afflicted people documented there early on. This led to the misnomer Spanish flu. Another theory hypothesized that the flu originated at Fort Riley, Kansas, and spread via soldiers wherever they were deployed. Yet another theory suggested that soldiers brought it home from China, where it quickly spread to U.S. civilians. Despite numerous speculations, scientists have yet to determine the precise origin of the disease. O que ele fala aqui no final do texto? Que assim como o mistério em torno das origens biológicas, existem muitas outras teorias onde a gripe começou e como ela se espalhou. A teoria dominante da época afirmava que ela começou na Espanha, em abril de 1918, como evidenciado pelo grande número de pessoas afetadas documentadas lá desde o início. Isso levou ao nome incorreto de gripe espanhola. Era assim que a influenza era chamada, gripe espanhola. Outra teoria levou à hipótese de que a gripe se originou em Fort Riley, no Kansas, e se espalhou por meio de soldados, e onde quer que eles fossem enviados. Outra teoria sugere que soldados trouxeram a gripe da China e que assim ela rapidamente se espalhou para os civis nos Estados Unidos. Mas conclui que, apesar de inúmeras especulações, os cientistas ainda precisam determinar a origem geográfica específica dessa doença. Bom, pessoal, o texto foi bem longo, né? Então a gente vai encerrar por aqui.
No próximo vídeo, a gente vai ler as perguntas e os exercícios que o Trilhas propõe, além de expandir um pouquinho mais o conhecimento sobre o assunto. See you guys next class. Thank you for watching. Bye!